Tal como prometido, voltamos a estar consigo para mais um Bíblia Fala nesta quarta-feira, em que nos encontramos aqui na RCS e também pelo vídeo, através do Up Channel, através do nosso Facebook da rádio. Já sabe que pode encontrar-nos sempre por estes dois órgãos de comunicação e que podem ajudá-lo a encontrar-se também com a Bíblia e permitir que a Bíblia fale ao seu coração. Estamos com a primeira epístola de Pedro, é para lá que eu quero de alguma forma convidá-lo a irmos para o capítulo 2, porque temos muita coisa ainda no capítulo 2 para falar. 1 de Pedro, capítulo 2, e eu gostava de saltar o versículo 9, e vamos deixar o versículo 9 para amanhã. Vamos ao versículo 10, que diz: Vós que outrora nem eras povo, e agora sois povo de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Pedro, o que é que significa ser povo de Deus? Isso é uma pergunta bastante importante, porque é uma expressão que está na Bíblia desde os primórdios e que é tão usada no contexto do universo cristão, ser povo de Deus. Por vezes pode parecer, assim, numa leitura mais superficial, que o conceito de ser povo de Deus é como se Deus tem os seus amigos mais queridos e, portanto, escolheu pessoas para serem parte do seu povo, os outros tiveram azar, não é? E não fazem parte dele. Portanto, este conceito de exclusividade pode parecer um pouco difícil de compreender. É certo que a Bíblia diz que Jesus escolhe, mas Jesus escolhe todos. Numa primeira fase escolhe todos, ou seja, lança o desafio a toda a gente. O desafio está lançado a toda a gente. Sendo certo que mesmo, nem todos aceitam. Nem todos o aceitam. É lógico que nós, quando no Antigo Testamento, percebemos claramente que Deus revelou-se a uma pessoa, uma família em particular, e através dele todo um povo. Existe um conceito de haver um povo escolhido, mas qual é o conceito-chave? O conceito-chave é o conceito de aliança. Este é, aliás, um tema que é transversal a toda a Escritura e que basicamente nos ajuda a compreender a essência da revelação de Deus. Mesmo nós costumamos chamar a Bíblia, chamar Antigo e Novo Testamento a cada uma das duas partes, precisamente uma palavra, neste caso a sua origem é latina, mas que significa literalmente aliança. Porque se há uma coisa que nós poderemos resumir, o conceito-chave que está na Bíblia, é o de que Deus quer viver em aliança. O conceito básico de existir o povo de Deus é a aliança que Deus estabelece com a terra, com os seres humanos. E Deus está interessado em viver nessa aliança. Mas como Ele desde o princípio criou o ser humano numa lógica de livre-arbítrio e de escolha, significa que Deus nem impõe, nem constrange, o que Deus faz é propõe. E, portanto, Deus estabelece alianças. A natureza, vamos dizer assim, que distingue o que é o povo de Deus no Antigo Testamento e o que é o povo de Deus no Novo Testamento é a forma ou as características dessa aliança. Mas Deus está sempre em busca de aliança. De facto, através de Cristo, essa aliança tornou-se mais ampla, mas o conceito básico é o mesmo. Então, explorar aqui um pouco melhor este conceito para percebermos esta noção que o apóstolo Pedro explora de que, como lhe dizíamos, agora somos povo de Deus. Claro que se ele está a dizer, escreve uma igreja e diz agora somos povo de Deus, ele está precisamente a dizer que durante um tempo muitos de nós não fizemos parte deste povo e agora fazemos. O que quer dizer precisamente que esta ideia de povo de Deus não está fechada. É um conceito ao qual se pode aderir. Porque realmente trata-se de uma aliança. E, portanto, uma aliança é, por definição, um contrato estabelecido entre duas partes ao qual aquele que estiver interessado pode aderir. Quando analisamos, estudamos o tema da aliança no Antigo Testamento, onde ele é um tema absolutamente central, nós percebemos que existem como que três critérios ou três dimensões que estão presentes nas alianças que Deus foi estabelecendo ao longo do tempo. E Deus estabeleceu várias alianças. E quando estudamos esses vários momentos de aliança, vamos encontrar sempre estas três dimensões. Primeiro, existem condições. Essas condições vinculam tanto aquele que propõe a aliança como aquele a quem a aliança é proposta. Portanto, essas condições, sempre que há um momento de aliança, elas são expressas. Depois existem promessas associadas à aliança. Essa promessa é sempre Deus como promotor da aliança e o que tem, na verdade, poder para poder estabelecer essas promessas. Deus associa sempre à aliança promessas de bênção, de prosperidade,
ou de proteção, consoante a aliança que estamos a falar, e normalmente, por isso eu digo, isto é uma regra, digamos, geral que vamos encontrar na maioria das histórias ou dos momentos de aliança, há um sinal visível. Ou seja, há uma marca que Deus estabelece, precisamente tem uma função, digamos, representativa, de ajudar, sobretudo os seres humanos, a como que a visualizar e a lembrarem-se dessa aliança. É curioso, claro, quando a aliança mais conhecida e clássica, vamos dizer assim, no Antigo Testamento é a que Deus fez com Abraão. E nós vamos encontrar nessa aliança precisamente isto. Deus estabeleceu condições a Abraão, disse-lhe quais eram essas condições, fez-lhe uma promessa, nomeadamente a de ele ser próspero em termos de gerações, portanto ter filhos e ver a sua prosperidade alargar-se, e deu-lhe alguns sinais visíveis, como fosse a mudança do nome, como seja a circuncisão. São exemplos de sinais visíveis que foram dados. Dou mais um exemplo porque, para percebermos que há diferentes dimensões, uma das primeiras alianças, aliás, a primeira aliança, podemos dizer, que Deus estabeleceu depois do pecado, foi com Caim. É muito curioso. Exato. Deus estabelece uma aliança com Caim, porque Caim, quando é amaldiçoado por Deus em relação ao crime que cometeu contra o seu irmão, Deus fez uma aliança com ele, porque ele disse-lhe, agora não vou poder sobreviver. Então Deus estabeleceu uma aliança. Portanto, deu-lhe condições para essa aliança, o que é que ele podia e não podia fazer, fez-lhe promessas, foi que ele que se alguém o atacasse ou o destruísse seria amaldiçoado, portanto prometeu-lhe proteção e deixou-lhe um sinal. Está claro que ele ficou com um sinal visível, a Bíblia não diz qual é, mas está lá em Gênesis que ele ficou marcado com um sinal como que para todos conhecessem que era Caim e, portanto, que não o podiam, neste caso, destruir, uma vez que Deus lhe tinha dado essa bênção de ser protegido. Claro. Então, estas três premissas, vamos dizer assim, elas estão presentes quando se trata de uma aliança entre Deus e um povo ou ser humano. No fundo, o que é que define então no Antigo Testamento ser povo de Deus? É aderir a uma aliança proposta por Deus e, no caso, quando Deus em Israel iniciou-a com Abraão, mas depois refez essa promessa a Israel vez após vez, fosse aos patriarcas, aos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, fosse depois, mais tarde, através de Moisés e do sacerdócio e dos profetas, a todo um povo, nós vemos sempre isto. Deus estabeleceu condições que basicamente tinham a ver com fidelidade a Ele, não adorar outros deuses, não se misturar com outros povos, etc. Portanto, deu-lhes condições, fez-lhes promessas. Vocês, se obedecerem a estas condições, têm as promessas. E depois estabeleceu alguns sinais visíveis. Ok? É exatamente isto que aconteceu. Agora, porquê é que eu estou a dizer isto? Quando vamos para o Novo Testamento, este princípio mantém-se. Ou seja, o princípio de que Deus agora, a forma de eleição do povo, ela é diferente, mas de facto o princípio mantém-se. O que Deus quer é viver numa aliança. Agora, através de Jesus Cristo, Deus propõe uma aliança a todo o ser humano. Por isso é que Jesus morreu por todos. É evidente. Mas, a Bíblia revela isso nas mais diversas situações, não é? O próprio Jesus Cristo disse que Deus disse que o Filho do Homem vinha para salvar o que estava perdido, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E vemos que Pedro, no início do seu ministério, teve alguma relutância em conviver com outros povos e passar a mensagem a outros povos, mas depois compreendeu isso, o próprio Jesus mostrou-lhe. Jesus teve que lhe mostrar, precisamente a Pedro, não é? Para poder mostrar à Igreja que esta nova aliança, porque trata-se de uma nova aliança, embora ela não seja nova no sentido de ela substituir erradicar os princípios básicos da aliança com Deus, que é isso que basicamente estamos aqui a ver, mas ela tem novas características. E uma dessas características é como Cristo é o esteio, digamos, a base na qual esta nova aliança se faz. Cristo não morreu por um grupo de pessoas, de uma raça, de uma cor, ou seja o que for. Ele morreu pelo mundo, no sentido cosmos, que é o termo que está lá em João 3,16. Mas agora vamos analisar rapidamente o quê? Que a aliança que é proposta através de Jesus à Igreja, que é isso que deu origem à Igreja cristã, portanto a todos os crentes, ela mantém a mesma coisa, ela tem condições. A condição básica qual é? Aquilo que nós muitas vezes chamamos de discipulado. A condição básica é que eu tenho que ser um seguidor de Cristo. Sou seu discípulo, faço dele o meu mestre. As promessas quais são? Basicamente na nova aliança são o Espírito Santo, por isso é que Jesus repetiu várias vezes, de que não se preocupem porque eu vou embora, mas o Espírito Santo vai ficar, e claro, a promessa da vida eterna, que é refeita constantemente aos crentes, e qual é, no fundo, o sinal visível na terra dessa aliança. Podemos dizer que o sangue de Cristo é um dos sinais dessa aliança, mas hoje visível para nós é a Igreja. A organização da Igreja é um sinal visível. Quer dizer, Deus deixou na Terra alguma coisa que é representativa,
que pode ser visível, perceptível e que reflete, no fundo, essa ideia de que aqueles que vivem sob as condições da aliança e que aceitam e querem a promessa que se cumpra na sua vida, eles aderem a uma realidade que é a Igreja. Portanto, é isto que, biblicamente, significa fazer parte do povo de Deus. E é por isto que o apóstolo Pedro diz claramente que vós agora sois povo de Deus. Porquê? Porque aderiram a esta aliança e vivem na base destas três dimensões. São discípulos de Cristo, seguem-no como mestre, recebem as promessas que ele lhe fez, o Espírito Santo e a esperança da vida eterna, e fazem parte da Igreja, que é a parte visível do Reino de Deus, o sinal de que Cristo deixou uma aliança proposta a muitos. Se porventura você não está verdadeiramente ligado à Igreja, ou pelo menos não tem uma ligação forte com Deus, é hora de pensar nisso, porque ainda há espaço suficiente para mais um, para muitos mais, de podermos fazer parte desta nova aliança, de podermos ter o nosso Deus bem perto de nós e gozarmos das suas bênçãos. Por isso, já sabe, se porventura você está dentro desta aliança, goze das bênçãos que Deus lhe dá. Mas se saiu, se deixou ou se nunca entrou, por que não voltar a fazer esse esforço ou tentar fazer esse esforço para se encontrar com Jesus? Quanto a nós, já sabe, voltamos a estar aqui na antena da RCS amanhã neste mesmo horário e também no Facebook da rádio ou então no Hope Channel Portugal. Está tudo dito por hoje, voltamos amanhã.